had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball, when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, meu povo, boa tarde, boa noite, não sei em que momento vocês estão ouvindo esse episódio. O fato é que nós voltamos para falar de trade deadline, já que muitas coisas aconteceram nessa trade deadline, muitas mudanças, algumas esperadas, outras nem tanto, umas que se esperava que não aconteceu, mas fato é que muita coisa mudou. O que não mudou foi Boston Celtics vencendo ontem à noite, né, dia 6, mais precisamente, tirando 20 pontos de vantagem. E é esse time que vai ser elogiado pelo cara que tá aqui comigo, que eu vou fazer ele elogiar aí, especialmente pro Romanelli, o Celtics nessa trade deadline. André Mori, seja muito bem-vindo à NBA das Minas. Celtics tá que tá, hein, sem Jason Tatum. Tá que tá mesmo. Bom dia, Drica. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal da NBA das Minas. Sempre um prazer estar aqui, principalmente para falar de trade deadline. E realmente, para mim, Celtics vencedor disparado dessa trade deadline. Dói um pouquinho falar isso sendo torcedor do Lakers, mas algumas coisas não tem como negar, né? Não tem como negar que a instituição Boston Celtics é muito inteligente, né? E Brad Stevens está fazendo um trabalho fenomenal. Mas daqui a pouquinho a gente fala do Celtics. André, eu separei aqui algumas das principais trocas para a gente comentar, enfim, imaginar esse encaixe desses jogadores. Ontem, inclusive, o Vucevic já estava lá no Celtics, e a gente vai falar sobre isso também. Separei algumas das principais, e aí eu vou te perguntar aí quem é que venceu, quem é que perdeu nessa trade deadline, e o que a gente imagina da NBA depois desse período, né? Se algo muito relevante vai mudar aí, algum time vai mudar de patamar, enfim, depois dessas trocas todas. A Agatha já falou, a Agatha fez um episódio no meio da semana, né, depois dessa troca, mas eu também quero saber a sua opinião a respeito de James Harden no Cleveland Cavaliers, né? Acho que não se imaginava até que ele seria trocado, né, porque tava uma relação aparentemente boa, e aí logo uns dias antes do término, né, do prazo da trade deadline, vem a informação de que ele pediu uma troca, e aí ele desembarcou lá no Cavs em detrimento ao Cavs perder Darius Garland, que desembarcou em Los Angeles, e uma escolha de segunda rodada de 2026. Pro Cavs, André, é um jogador experiente, a gente não tem como a gente negar o que é James Harden, né? Mas talvez não seja suficiente pro que eles imaginam, né? Porque eu imagino que o que passa na cabeça de um GM na hora de fazer essa troca o Cavs nos últimos anos, na temporada regular, vai muito bem, voa, né? Como foi na última temporada, mas chega na hora do vamos ver ali, não vai, né? Na hora do vamos ver, a coisa engata, parece que falta experiência. Talvez seja isso que tenham visto no James Harden. Já pelo lado do Clippers, a gente tem aí uma troca por um jogador mais jovem, por uma escolha já recente, né? Que vai acontecer em breve do draft, então dá uma rejuvenescida. De um jogador que depois a gente ouviu falar que também não estava muito feliz lá no Cavs com o encaixe com o Mitchell, né? Como que você enxerga toda essa mudança e quem é que saiu ganhando nessa troca? Eu acho que enquadra a curto prazo, acho que é inegável que o Cavs sai ganhando, né? Eu acho que já desde da temporada passada ficava bem claro a falta de um segundo jogador para chamar a responsabilidade, para pontuar no final, né? O Mitchell sempre parecia que estava cansado de tanto carregar o time. Acho que ficaram esperando muito o desenvolvimento do Mobley, que ainda não veio, né? Da forma como ele precisaria ser um segundo. Ele é um Defensive Player of the Year, mas o ataque ainda não veio de forma consistente. E o Garland, apesar da temporada passada ter jogado 75 jogos, né? Ter sido bem saudável, inclusive foi All-Star ano passado.
esse ano ele perdeu metade da temporada já com lesões, né? Parece que tem um problema no pé ali que tá incomodando ele a temporada inteira, já não vai jogar os próximos jogos pelo Clippers. Então acho que o Cleveland agora de bate-pronto ganha. Tem só a questão sempre de James Harden nos playoffs, né? Que sempre é um problema recorrente dele, infelizmente. Jogador que chega no momento decisivo, num jogo 7, na hora que precisa realmente dele, ele acaba assumindo um pouco, arremessando muito mal, cometendo muitos turnovers, né? Isso é histórico e também é inegável. Mas eu acho que o Cavs dá uma melhorada e acho que precisava, né? Acho que o time tá no topo, né, entre os principais times do leste ali, disputando a conferência, mas é um time que a gente via que não tinha tanta confiança, né? Eu achava que eles iriam por outro caminho, de tentar trocar Hunter e Allen por uma outra peça, né? Mas era muito difícil, porque eles estavam acima da segunda apron, então eles não tinham como fazer uma troca tão fácil assim, agregando jogadores, né? Mas escolheram pelo caminho realmente mais fácil e de mais curto prazo, né? Acho que agora a janela deles é agora, até porque a gente sabe também que o Harden, infelizmente, a cada 2 anos, ele parece que ele enjoa da situação que tá e já pede a troca, né? Tem sido uma constante desde que ele pediu a saída do Houston. É sabido que após um período que parece que tá tudo certo, tá tranquilo, vem um pedido de troca, como foi agora esse do Clippers, que surpreendeu todo mundo, né? Tem pessoas que não conseguem ficar muito tempo num trabalho, num relacionamento, é basicamente o James Harden, né? Então, para você, a gente teve de curto prazo o Cavs vencendo, mas num longo prazo, talvez o Clippers tenha saído melhor nessa história. Eu acho que sim, porque era um time que ainda está muito complicado de escolhas, né? Porque eles devem esse ano pro OKC, ano que vem é um swap pro OKC, aí depois 28 eles devem a pick pro Sixers pela troca do Harden, e 29 um swap pelo Harden também, né? Então, os próximos 4 anos eles não têm controle da sua escolha, então não é nem que eles podem implodir, achar um jogador no topo do draft, né? É possível fazer isso. Então eles acabam, pelo menos, pegaram um jogador de 26 anos, é um jogador jovem ainda, né? Por mais que já está aí na sua 7ª temporada de NBA, ainda tem 20, acabou de fazer 26 anos, agora no finalzinho de janeiro. Tem futuro ainda, né? Aí depois a gente junta com a próxima troca que eles fizeram, que a gente fala mais tarde. Tu trouxe também outro jovem, né? Então, pelo menos eles têm algo para fazer, talvez não um rebuild, faz um retool, né? Que a gente fala, só troca as peças ali em torno do Kawhi, que esse aparentemente não tem a menor intenção de sair ali de Los Angeles, né? Ele tá bem tranquilo com a situação que tá, já ganhou tudo que tinha que ganhar, acho que tá confortável, prefere o conforto do que tentar agregar mais no legado dele como campeão, né? O Kawhi tá bem confortável onde está, né? Até porque financeiramente falando, tem sido bastante vantajoso para ele. André, próxima troca aí envolvendo uma estrela da NBA, Anthony Davis, né? Acho que tinha acabado de fazer um ano da troca Luka Doncic e Anthony Davis, e o Anthony Davis foi trocado, né, pro Washington Wizards numa troca que foi tripla, né? Envolveu 3 equipes. Nessa história toda, o Wizards recebeu o Anthony Davis, Jaden Hardy, D'Angelo Russell e Dante Exum. O Mavs, Chris Middleton, A.J. Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley e várias escolhas de draft, né? Incluindo uma pick de primeira rodada de 2026 e outras que são protegidas. E o Hornets recebeu o Malaki Branham, que aí veio lá do Mavericks ali, pra bater tudo, né? Que tinha que acontecer nessa troca. Do Mavs. Isso. Foi da mesma. O Torrance trocou ele. O que assim, faz um ano, né, da troca que chocou o mundo inteiro. Tu conseguia conceber que o Mavs trocariam o Anthony Davis um ano depois de fazer o que fez por ele? Claro que, de novo, né, a gente bate numa tecla que a gente vai bater já do Porzingis, que é um jogador que pouco fica saudável, teve mais um problema grave, né, que inclusive, vai precisar de cirurgia, não vai precisar de cirurgia, não vai, mas não consegue ficar saudável
como era, né, uma das justificativas do Nico Harrison, inclusive, né, com relação à questão física do Luka Doncic. Agora, faz um ano de uma troca que, pô, tu se desfez do Luka Doncic e aí já trocou novamente, né, o Anthony Davis. Você conseguir imaginar que isso aconteceria de maneira tão rápida e quem é que sai ganhando nessa história toda? De maneira tão rápida assim, acho que era muito difícil, pensando assim, ainda principalmente pelo que foi trocado, né? Ao mesmo tempo era meio que esperado. Eu acho que não deu certo, né? Foi uma troca assim que realmente é aquela mesma coisa, do jeito que começou a temporada, né? Era impossível ficar com o Nico Harrison como um GM, né? Por mais que ele tivesse sido feito, e ele vinha de uma sequência muito boa. Se a gente pegar para ver, né? Eu tô até lendo a biografia o livro, é difícil falar biografia para um cara de 26 anos, né? Do Luka. E eu tava justamente na fase que ele faz as últimas trocas que leva o time às finais, né? Contra o Celtics. E era absurdo o trabalho que ele vinha fazendo. Ele jogou tudo fora. Começou aquela temporada que todo jogo a torcida pedindo para demitir, todo mundo pedindo, e infelizmente respinga no AD, né? Porque ele ia ficar sempre com esse estigma de que foi o cara que foi trocado pelo Luka. Então ele sempre ia ter que ter sido o jogador que ele era no Pelicans, com a experiência que ele teve no Lakers, e a saúde do AC Green, né, que é o recordista até hoje do Michael Bridges, para a gente falar do jogador atual, né? Então, a expectativa, ou a expectativa não, o que o AD teria que fazer em Dallas para poder tirar essa mancha da troca era algo impossível, né? Ele ia ter que jogar como o AD do Pelicans da temporada, a melhor temporada dele possível, com a experiência do Lakers, da época de Lakers, e a saúde do Michael Bridges, né? Então, era assim, um cenário que nunca ia acontecer. Pelo menos o Mavis olhou assim e falou: ó, bem, vamos cortar pela raiz, que seja, vai receber menos? Vai receber menos, até porque a situação do AD não é boa, né? Foram 29 jogos em um ano, né? Um ano calendário, a gente sabe, foi meia temporada, quase uma temporada inteira, não chegou a ser isso também de jogos que ele teve disponível, mas ele jogou 29 jogos, né? Só o Luka esse ano teve 29 jogos com pelo menos 30 pontos, é um paralelo absurdo, né? Então assim, ele foi trocado por nada. Foi, porque o valor dele tá baixo, né? Acho que não dá para negar. Só que acho que o Mavis olhou também e falou assim, ó, não posso mais carregar isso. Se eu vou fazer essa troca né, de expectativa, de virar um time contender para fazer um time de rebuild em torno do Cooper Flag, do Derek Lively, etc., precisa cortar o quanto antes, que eu acho que eles fizeram, né? Vai ter agora uma tranquilidade um pouco maior para jogar só com os jovens, né? Talvez o Kyrie volte, talvez até agora nem antecipem a volta dele, deixa ele ficar bem saudável mesmo para frente, para a temporada que vem. Então acho que foi muito nesse caminho. E pro Wizards, é um time completamente fora de qualquer expectativa, né, de trocar por um cara como o AD, mas dá para entender, assim, a partir do momento que eles só tinham jovens, né, o elenco todo dele era muito jovem, eles estavam projetando, antes da troca do Trae Young até, eles estavam projetando acho que 80 milhões em cap. Não tem jogador para tudo isso, até porque eles têm acho que 8, 9 jogadores em rookie scale, né, com o contrato de calor ali, por isso que eles têm tanto cap, né, só que tinha pouca vaga, então não ia adiantar eles pagarem 50 milhões para nem tem jogador que valha isso na próxima free agency, né? Então eles fazem o que tá muito na moda agora, né, que eles estão falando agora que não é free agency mais, é pre-agency, né? Como o ano passado o Raptors fez pelo Brandon Ingram. Então já se adianta, troca e sabe que é o cara do futuro. Então, pelo menos eles têm agora, eles vão ter 2 adultos no elenco, né? Uma coisa que não dá para falar do AD é o profissionalismo dele. Ele sempre foi um cara muito se dedicou, tem os problemas de saúde que também não dá para negar, mas pelo menos essa parte profissional dele sempre foi muito elogiada em qualquer lugar, tirando a presepada toda que ele fez para sair do Pelicans, né? Aquela coisa toda para forçar a saída, mas aquilo acho que tem muito mais dedo de agente, né? Fazendo do que ele próprio. Então é um cara que vai ser bom pro Alex Sarr, que hoje é o que mais se aproxima de uma estrela pro Wizard, né? Pro próximo ciclo do Wizard. Então acho que eles tem esse cara no elenco, tem um Trae Young também, que também é um bom profissional, também nunca teve problema de vestiário, pelo menos não que se saiba, né?
E acho que o principal para o Wizards é eles não precisaram mandar a escolha deles de 2026. Então eles podem, por exemplo, essa madrugada saiu a notícia aí que o Anthony Davis não vai jogar mais essa temporada. Então eles vão poder vir com uma escolha top 5 para o próximo ano, tendo aí, pelo menos depois, 2 veteranos, né, no Trae Young e no AD, como quase como um para-raio, né? Os jovens vão poder se desenvolver mais tranquilamente, sem uma exposição tão grande como vem sido esses últimos anos, né? Simplesmente jogando os jovens na fogueira e esperar que façam qualquer coisa. Acho que pelo menos o Wizards tem um projetinho de um time em torno com uma mescla de veteranos e jovens. Tá aí, né? E que Anthony Davis possa estar saudável, né? Uma temporada inteira. Faz tanto tempo que a gente não consegue ver isso, né, André? Infelizmente, porque é como você falou, assim, é um jogador que agora, depois da saída do Pelicans, muito fica se esperando ele daquela maneira. Claro que foi campeão com o Lakers e tudo mais, mas a gente ainda espera, né? Que ele seja aquele cara, óbvio, né? Os anos passam e tudo mais, mas não conseguimos ver ele saudável. Eu acho que nas últimas temporadas, não sei, talvez você tenha uma memória melhor do que a minha, a gente não conseguiu ver ele uma temporada inteira sem que ele ficasse fora por um bom período, desde que ele saiu do Foi Pelicans. 23, 24 foi a última. Né? Foi a última temporada saudável que ele perdeu 6 jogos só, né, no Lakers. Aquele que também bateu na primeira rodada contra o Nuggets, porque também não tinha a menor chance de vencer aquele Nuggets, né? Mas... Ia perder pro Celtics de qualquer jeito, né? Então... teria sido até mais legal, mas enfim. Mas enfim, né? Esperamos que fique saudável aí pra ajudar de fato esses jovens, né? Exatamente. Próxima troca que a gente queria ver no Celtics, mas não deu, né? A gente mirou no Zubat e acertou no Vucevic, pois agora, né? Fazer o quê? E Zubat para o Indiana Pacers. Zubat e Kobe Brown. E o Clippers acabaram recebendo, e aí a gente, né, você deu a pincelada lá que o Clippers recebeu mais jovens jogadores interessantes. O Clippers recebeu o Benedict Mathurin, a Isaiah Johnson, picks de primeira rodada de 26 e protegida, né, e 29, uma pick de segunda rodada. E aí o Pacers acaba adicionando aí alguém que chega para ser titular, especialmente depois da saída depois da saída do Miles Turner. E acaba chegando para equilibrar um pouco, né? Essa rotação aí que vai contar com o Tyrese Haliburton na próxima temporada. Enfim, o Clippers acaba acumulando lá os jovens, como você falou, e o Indiana recebe alguém pronto ali pro seu garrafão depois de acabar perdendo o seu pivô titular. Como que você imaginava o Zubat saindo, o Clippers abrindo mão dele nessa troca, e como que ele acaba encaixando num Pacers que a gente sabe que não é para essa temporada. O Pacers tem a pior campanha do leste, a terceira pior campanha da NBA. Imaginava-se que o Pacers, né, teria problemas nessa temporada. Talvez eu não imaginasse que fosse tantos problemas assim. Não imaginava que estaria na última colocação do leste, mesmo sem o Tyrese Haliburton. Mas a gente sabe que não vai ser para essa temporada. Mas já avisando esse retorno do Tyrese Haliburton na próxima temporada, né, André? Ah, total. Quando a gente fala pre-agency também, mais um exemplo, né? Bem, bem forte. O Pacers falou, acho que provavelmente eles devem ter olhado também a tabela de jogadores que vão ser free agents ano que vem de pivô. É muito fraca, né? Só tem de peso mesmo, assim, o que valeria um contrato grande são free agents restritos, né? Que é o Jalen Duren do Pistons e o Walker Kessler do Jazz, né? Depois é Mitchell Robinson ou Isaiah Hartenstein se o OKC declinar a team option que eles têm, né? E o Vucevic seria um terceiro nome. Então, assim, a gente vê, é uma safra ruim. O Pacers olhou, viu o mercado. Acho que é depois que o Harden pediu a troca e o Clippers fez a troca, né? Acho que eles viram a oportunidade. E o Clippers acho que fez o certo, né? De vender na alta, né? Acho que aí é um exemplo o oposto por exemplo, do Chicago Bulls, né? Do que não fazer com seus ativos, quando estão na alta, tenta capitalizar, né? Então o Clippers recebeu o Benedict Mathurin, que é um bom jogador, é jovem ainda, né? Bastante jovem, e não ia renovar no Pacers, acho que principalmente depois do Pacers ter
ter renovado, né, tanto com o Nesmith quanto com o Nembhard, né, já gastam 30 milhões nos dois somados, né, por ano. Então era difícil a gente ver eles pagando mais 20, 30 milhões por o Maturin, que hoje não justifica ainda, mas acho que tem um potencial bem grande de seus jogadores tendo chance, como ele vai ter agora no Clippers, né, porque acho que a posição é dele, a posição 2 no Clippers. E o Pacers é o que você falou, é um time pro ano que vem, é um time que tem aí 13 jogadores em contrato pro ano que vem. O único free agent que eles têm é o Kobe Brown, que veio agora do Clippers, que talvez não fique, ter sido só mais um filler, ou vão dar uma olhadinha nele por esses próximos 20, 30 jogos. E o resto do elenco tá tudo aí. Apostaram total com a escolha deles de 2026, né? Ficou no final das contas, virou um cara ou coroa, né? Porque eles pensaram assim, ó, ou a gente fica com então eles apostaram um cara ou coroa para ter os Zubats, porque agora, se eles ficarem ali entre os três piores times da temporada, eles vão ter 52% de chance de ficar com a escolha deles, né? De ser a top 4, que é onde eles protegeram. Então então ficou assim, eu acho que é uma aposta justa, né? O Zubats é um baita de um pivô, um defensor, acho que até melhor do que o Miles Turner, né? Então a reposição dele acho que ficou muito mais do que a altura. É um jogador que ano passado foi All Defensive segundo time e sexto no Defensive Player of the Year, né? Na votação. Não acho que esse ano tá um pouco pior, mas também a situação do Clippers foi horrenda até agora. Então acho que vem bem forte. E até uma coisa que eu vi, hoje a rotação de pivôs do Pacers é Zubats e Jay Huff, né? Inclusive 2 ex-Lakers e 2 protegidos do Emerson, né? E os dois juntos recebem menos do que o Miles Turner pelos próximos 3 anos, que os dois têm 3 anos de contrato ainda, os dois somados ganham menos do que o Miles Turner. Então assim, o Pacers repôs muito bem a saída do Miles Turner sem precisar gastar quase nada. Vai gastar a pique de 29, realmente. E o Maturin iria sair. Então, assim, no fundo, um cara ou coroa para essa escolha de 20 e 26, né? Então ainda tem uma chance considerável deles montar esse time todo fortíssimo e ter uma escolha top 4 ano que vem. Então acho que assim, ficar bem de olho no Pacers, que ano que vem eles devem voltar forte para disputar o leste. Tinha que arrumar, né, esse elenco e assim, manteve peças Eu adoro o Andrew Nembhard, adoro esse menino. Não sei, Vai ter jogando. eu adoro. Embora ele tenha me feito passar algum perrengue quando nos encontramos, mas eu gosto bastante dele. E falando em pivô, Kristaps Porzingis para o Golden State Warriors. O Warriors recebeu o Porzingis e o Hawks, o Kuminga e o Buddy Hield. Porzingis se juntando aí, né, ao Horford novamente, e é mais um pivô. A gente bate novamente naquela tecla da saúde, né? A gente sabe que existia toda uma expectativa, o Warriors oferecendo mundos e fundos pelo Antetokounmpo, assim como todo mundo, e todo mundo ficou chupando dedo. E o Jonathan Kuminga estava sendo ventilado em vários pacotes de troca, e aí conseguiu ser enviado aí pro Hawks em troca do Porzingis. André, o Porzingis é aquilo, né? É um baita jogador, é um cara que consegue espaçar muito a quadra, tem arremesso de 3, muito bom no garrafão, nananana. Porém, é um cara que também não fica saudável. E recentemente teve problemas graves, né, no próprio Celtics, né, na temporada passada, aí que ninguém nem sabia o que era, depois descobriu-se o que era. E, enfim, teve problemas também no Hawks. Como você enxerga esse encaixe do Porzingis no Warriors e você projeta que ele vai conseguir ajudar de alguma maneira, tendo em vista esse histórico nem tão recente, porque o problema de lesão dele já é bastante longo, mas eu acho que nos últimos tempos, para além de lesões musculares, né? Ele tem tido outros problemas de saúde. O Golden State Celtics, né? Que agora o Warriors tem Horford e Porzingis, né? Levaram o meu garrafão embora. A rotação campeã do Celtics está no Warriors agora. Assim, o encaixe teórico é perfeito, né? Quando você pensar em Porzingis e Draymond, você ter isso como âncora defensivo, né, para um time, é difícil você pensar em algo melhor
O problema que você falou é justamente esse, é o Porzingis estar saudável, né? Descobriu, foi no final da passagem dele no Celtics, né? Ou já foi no Hawks, não lembro agora onde que descobriu que é uma situação que ele fica, eu esqueci o nome agora, mas parece que o coração dispara se Eu ele vou fica de até pé. pesquisar, porque eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, tá? O coração simplesmente dispara, ele fica em pé. E o bom é que o basquete é um esporte que se pratica deitado, né? Ó, Então, a sigla é POTS, Síndrome de Taquicardia Postural Ortostática, que é um problema do sistema nervoso que acaba provocando essa taquicardia dele ficar em pé. Me deixou na mão. Ele descobriu, na verdade, assim, ele tava no Celtics, teve esse problema. Mas o diagnóstico veio já depois, agora, né? Quando ele já tava no Hawks. já tava no Hawks, acho, né? Então, assim, é difícil saber o que ele vai contribuir, porque, por exemplo, ele jogou no Hawks, ele jogou 17 jogos só, né, nessa temporada. Nunca conseguiu ter uma sequência. Tá a esperar. A gente sempre torce para que ele possa jogar, porque é um jogador que é, né, aquela coisa, igual eu falo que qualquer jogador geracional, né? Ele é um unicórnio, mas ele realmente é, porque a gente não tinha até ele vir, não via um cara com 2,20 e pouco de altura, com o arremesso que tem, com a capacidade defensiva também, agilidade, enfim. A gente fica triste pela situação, mas espero que possa, pelo menos. E assim, é uma aposta que o Warriors tinha que fazer, eles precisavam se livrar do Kuminga, né? Tava cada vez pior a situação, cada vez mais chata, as coletivas do Kurt, toda hora perguntando dele, as entrevistas do Kuminga também, então assim, tinha que resolver, e o Warriors resolveu da forma que não gastei nenhum ativo para me desfazer dele, o Buddy Hield não era peça para o futuro, né, óbvio, então, e até tinha contrato para frente, tinha uma parte não garantida, mas pelo menos o Warriors consegue se livrar, e aquela coisa assim, fica uma folha quase limpa pro ano que vem, se qualquer coisa aconteça, né, tem praticamente só o Curry e o Butler com contrato garantido pro ano que vem. Draymond tem uma player option, Horford e Melton também player option, depois o Moody a 12 milhões, que é baixo, e o Podziemski com o último ano de calouro dele, né? Então dá pra se resolver, se o Curry também falar, ó, chega, me deixa eu tentar meu quinto título, né? Alguma coisa assim, ele pode ficar livre para acomodar uma troca para ele. Então esperar para ver. André, eu vou pausar esse aqui, que já tá com 27. E André, perdão. Ó, a gente teve algumas outras, a gente teve algumas outras trocas, né? Enfim, não se destacaram tanto quanto essas, mas que podem fazer aí alguma diferença, né? O Tyus Jones, que acabou no Dallas Mavericks, o Hornets recebeu o Malaki Branham nessa troca aí, né? Como é que você enxerga esse encaixe e o quanto eles podem contribuir? O Mavericks a gente tava falando ali antes, né? Na troca do Anthony Davis, a gente viu que não deu certo a troca de um ano atrás e já que a gente teve uma mudança de GM, né? As coisas estão tentando ajustar, corrigir. Corrigir é difícil, né? Quando você troca o Luka Doncic, mas pelo menos, né, afinar aí alguma coisa nesse time. Como você acha que encaixa o Tyus Jones? O Tyus é um jogador estranho, porque, né, ele passou. É uma boa definição, né? Um jogador estranho. Não, é que passou os primeiros 8 anos dele, né, tanto no Wolves quanto no Memphis, um baita do jogador, né, armador vindo do banco, aquela coisa de jogador bem, aqueles 6 assistências para um turnover, assim, absurdo o controle que ele tinha, parecia, parecia um jogador perfeito para você ter no elenco, né? Mas muito mal no Wizards, muito mal no Suns ano passado, né? Né, dos dois como titular, assim, não conseguiu replicar muito bem, apesar dos números serem muito bons, né? No Wizards ele teve 7 assistências para um turnover, é coisa absurda, assim, é padrão CP3 no auge, né? Mas não, ele perdeu a posição nos dois times depois, né? Ao longo da temporada. E tava muito mal no Magic. Eu achava que no Magic ele ia voltar a poder ser esse jogador novamente, né, vindo do banco, jogando ali tranquilo. Mas
muito mal, assim, menos de 30% de arremesso de 3, a 34% nos arremessos normais, né? Assim, então, na teoria, é um tipo de jogador que o Mavs estava precisando demais. Tanto que eles não têm, enquanto eles esperam pelo Kyrie, eles apostaram no D'Angelo Russell, não deu, o Jaden Hardy não é um armador, tanto que eles estavam jogando com o Brandon Williams, tentaram até Cooper Flagg no começo da temporada, né, como armador principal. Então, acho que se ele conseguir aí a retomar um pouquinho do que foi. O problema é que a gente já está falando de 3 anos atrás, né? Do que ele foi no Grizzlies, acho que é uma baita adição pro Mavs. E a custo zero, né? Porque assim, ele tinha. Não pagaram nada, o Malachi Branham não ia ficar, não fazia parte do futuro. É um contrato aspirante do Tyus, então assim, se der errado também deixa sair, não influencia tanto a longo prazo, não atrapalha os planos do time, mas acho que ele vai poder jogar bastante. E tendo um técnico como o Jason Kidd, né, que acho que valoriza muito o que ele traz para um time, então é capaz dele poder contribuir bem aí nesses próximos jogos para ter um pouquinho mais de organização no time do Mavs. José Alvarado no New York Knicks, enfim, né? Quer dar esse próximo passo. É um time que deixou sua torcida bastante feliz até, né? Nos últimos anos, haja vista o hiato de felicidade que o torcedor do Knicks teve. Bateu na trave em algumas temporadas e tem tentado aí, né? Fazer com que essa rotação possa ser consistente o suficiente para dar esse próximo passo. A gente teve mudanças, né, no comando técnico, que podem possibilitar, inclusive, né, a utilização desses jogadores de rotação, já que o Tibbs não era muito fã, né, de rodar muito o elenco. E agora chegou o José Alvarado nesse New York Knicks e o Pelicans acabou recebendo o Dalen Terry e 2 piques de segunda rodada, além de dinheiro. Pro Knicks é de fato fortalecer essa rotação, né? Especialmente defensivamente. Já o Pelicans vai acumulando pique lá, né? Vai acumulando ativos para poder trocar depois por alguma coisa. Como que você vê esse encaixe do José Alvarado e até que ponto ele pode ajudar esse Knicks, né, a dar esse próximo passo? Já que o Knicks achava que esse leste já tá mais aberto nesse ano, mas aí, né, não parece que tá. Alvarado, ele é local, né? Ele é nascido no Brooklyn, mas então ele é de Nova York. Tem uma carreira lá no high school, que é uma coisa muito forte para o torcedor nova-iorquino. Não custou nada, né? O Dalen Terry ele veio pelo Yabusele, do Bulls. Yabusele que não deu certo no Knicks, então assim, pagou 2 escolhas de segunda rodada. Um preço baixo, tanto que o Dalen Terry foi dispensado pelo Pelicans, nem chegou a pousar em New Orleans. E foi uma escolha, assim, dá para ver que uma das vantagens quando você tem um front office que não vaza nada, como a torcida do Knicks até não gosta muito disso, do Leon Rose, né, que ele não fala com a imprensa, ele que não vazou, por exemplo, a lesão do Miles McBride, né, que é um jogador muito similar ao Alvarado, né, um armador ali. Ele sofreu uma lesão, vai ficar algumas semanas fora. Simplesmente não vazou nada, que acho que até porque se tivesse vazado isso antes da troca, talvez o preço pelo Alvarado teria sido maior. Então, assim, 2 escolhas só por ele tá muito bem pago, acho que vai agregar bastante a esse time do Knicks. O Tyler Kolek é outro armador. Ele tem bons jogos, mas não é aquela coisa muito consistente, né, para ser um segundo armador no elenco. Acho que o Alvarado traz um pouco disso. Ele tem uma player option para o ano que vem de 4,5 milhões, que não duvido ele dar o opt-in, porque assim, dificilmente ele também vai conseguir algo muito maior no mercado aberto, mas se ele der opt-in, depois ele pode negociar uma extensão, né, durante a temporada que vem. Então pode ter um acordo aí por baixo, né, bem conversado, falar, me ajuda aqui que eu te ajudo ali na frente. Que a gente sabe pelas regras é proibido fazer acordo por baixo dos panos, mas sempre tem uma conversa aqui já deixando subentendido, que seria um ganho absurdo para o Knicks se eles conseguirem renovar ele ao longo da temporada antes de deixar ele virar um free agent, né? Então acho que ele vai ser bem importante, acho que a torcida vai gostar bastante dele
da forma como ele se entrega, né? E o Knicks precisa disso. Acho que é o estilo de jogo do Knicks, né? O Knicks não sabe ganhar, não sei, foi assim nos anos 90, foi no time da final de 99 contra o Spurs, e tem sido agora também quando foi com os Villanova Boys. É um jogo de muita entrega, que era do Tibbs, né? Tinha muito do Tibbs, mas também assim, é um estilo que encaixa muito bem com o New York Knicks, né? Tá aí, né? Knicks querendo dar esse próximo passo, né? E precisando, né? Tem um Jalen Brunson ali pra isso, mas acho que não vai dar. Mas enfim. Uma troca aqui envolvendo Suns, Bucks e Bulls. Bulls, inclusive a gente já vai falar do Bulls. O Suns ficou com o Cole Anthony e Amir Coffey, Bucks com o Dieng e o Hayes Davis, e o Bulls com o Nick Richards. Bom, são três franquias envolvidas. O Bulls a gente sabe que acumulou guards lá, e a gente já vai falar sobre isso. É mais uma troca para fazer com que a questão financeira fique mais flexível. Como você enxerga? Eu acho que disso tudo aqui, a minha curiosidade maior é ver o Cole Anthony no Suns. Como é que você enxerga? Quem é que ganhou e o que ganhou nessa troca tripla? O que é uma troca estritamente financeira, né? Quem ganhou, para mim, é o Suns, porque ele tava acima da Luxury Tax e deixa de pagar. Então, se antes eles estavam, nem lembro quantos que eles estavam, era pouco, era coisa de 3, 4 milhões em multa que eles iam pagar. Eles deixam de pagar 3, 4 milhões e passam a receber, acho que 11, 12 milhões, que a gente sabe a multa da Luxury Tax, ela sempre é dividida entre os times que não pagam, né? Então vai ser aí mais de 10 milhões que vai direto pro bolso do Matt Ishbia. Não é distribuído com o jogador, essa parte da multa é 100% do time. Então o grande vencedor é o Suns, né, que deixa de ganhar. Se conseguir qualquer coisa do Cole Anthony ou do Amir Coffey, né, que eles estão ainda assim, na região do play-in ali, finalzinho de playoffs, qualquer coisa que eles conseguirem, que eles possam entregar, vai ser um bônus, né? O Nigel Hayes Davis veio lá da Euroleague, infelizmente não conseguiu jogar muito no Suns. Então eles recebem 2 jogadores de fundo de rotação. Acho que não dá para negar que o Cole e o Coffey são isso hoje. E o Bucks não dá para entender aquela coisa assim, eles passaram o tempo inteiro falando que estavam estudando trocar o Giannis. Aí, de repente, no último dia, falaram, não vamos trocar mais, agora vamos estudar outras trocas. E as outras trocas não ajudam o time e nem traz asset futuro, né? Eles não conseguiram pegar nenhuma escolha de segunda rodada para facilitar. O Dieng é um jogador, né? Ele foi lá, acho que foi a 11ª escolha no draft dele, já está no 4º ano, nunca se desenvolveu lá no OKC. O OKC que pagou caro por ele, acho que, se não me engano, pagou 2 ou 3 escolhas de primeira rodada, inclusive a escolha que virou, se não me engano, a escolha que virou o Sengun do Rockets. Então, assim, tem potencial? Tem. Só que não é um jogador que vai ajudar o Giannis, né, agora, nem ano que vem, que ainda vão ter que pagar, porque ele vai ser um free agent restrito. Então, assim, não dá para entender. O Bucks se colocou como um time, como um Nets, por exemplo, que ajudou vários, o Hornets, que ajudou vários times, né, o próprio Celtics com o Xavier Tillman, a se livrar da Luxury Tax. Mas, por exemplo, o Hornets, para absorver o Xavier Tillman, recebeu acho que 3,5 milhões de dólares do Celtics. Para fazer as outras trocas, recebeu escolha de segunda rodada. Então, assim, se armou todo com assets futuro. O Bucks não fez nenhum nem outro. Simplesmente falou, tá bom, vou te ajudar e não precisa me pagar nada, não. Tô tranquilo aqui, deixa eu com o Giannis que eu me entendo depois. Então, não sei, uma troca... É o tipo de troca que no começo a gente não entende, mas começa a ver os meandros, né, os porquês dela, é aí por isso que elas aconteceram, né? Agora, já que você citou o Celtics, vamos falar de Celtics, porque assim, o grande vencedor dessa trade deadline, segundo o André,
O Celtics fez alguns ajustes, né? Enviou alguns jogadores, recebeu principalmente, né, que é quem vai de fato entrar nessa rotação, o Vucevic, mas mais do que isso, aliviou a questão financeira, né? Baixou consideravelmente aí, saiu da First Apron, saiu, não paga mais a Luxury Tax. E aí, para isso, enviou Chris Boucher pro Jazz, o Josh Minot pro Nets, o Tillman para o Hornets, como foi mencionado, e recebeu escolhas pequenas, enviou dinheiro também, e recebeu especialmente, né, o Vucevic. Se você fosse dar uma nota para o que o Brad Stevens fez nessa trade deadline, ganhando um pivô, né, que, ok, não é um exímio defensor, mas o Celtics tem grandes defensores. É um cara que vai ajudar muito no garrafão, já que o Celtics nessa off-season perdeu o Horford, perdeu o Porzingis. Tem o Queta, que eu gosto muito, mas, enfim, ainda tá num processo de ser consistente. Garza, que tem feito bons jogos. E o próprio Hugo Gonzalez, né, o calouro, que vem evoluindo, mas precisa de um cara mais experiente ali e traz um cara de 35 anos, que ontem, inclusive, fez um duplo-duplo. Qual seria a nota e o que mais te agradou em toda essa movimentação aí do Celtics? A nota é 10, né? Acho que Ai, que isso é música para os meus ouvidos. Eu acho que é o grande vencedor da trade deadline. Acho que se pegar toda a temporada de transações, né? Se pegar desde julho, tinha lá, eu vi do Bob Marks, acho que de junho, né? Quando aconteceu a lesão do Tatum, o Celtics tinha entre salários e multa mais de $500 milhão, né? Acho que era 540 milhões. E hoje está só pagando salário, né? Não vai ter multa nenhuma. São 185 milhões, 186,5. 186,5, acho. Ainda deve aumentar um pouquinho, porque eles vão ter que converter, assinar mais um ou dois jogadores, né? Que acho que eles estão com 12 só. Né? Assinaram o Amari Williams, então, o pivô que eles escolheram na segunda rodada do ano passado. Devem converter, mas não sei se vão converter o Ron Harper Jr., que tá jogando bem até nos últimos jogos, né? Ou trazer mais algum jovem de fora, olhando todos esses jogadores que estão sendo dispensados aí. Mas acho que e tudo isso, como ontem subiu, né? Subiu para segundo no leste, né? E acho que assim, não é um segundo de começo de temporada, aqueles 10 primeiros jogos, é um segundo já com a temporada já faltando. Aí já foram o quê? 60% da temporada, né? 50 jogos. Consistente, tá? O time tá ali, tá jogando bem, as peças estão contribuindo. Até o Hugo Gonzalez, que ninguém esperava que fosse jogar, né? Eu achei estranho no final do draft lá, eles irem num jogador de 19 anos e não num mais veterano da Europa, e não num veterano já com 3, 4 anos de college, né? Para contribuir mais, mas ele tá aí contribuindo. E acho que o Celtics fica muito bem posicionado para o ano que vem com a volta do Jason Tatum, né? Ainda tem esse papo que talvez volte esse ano. Se voltar bem, talvez assim, é até surpreendente a velocidade com que ele vai retornar, se ele voltar antes de um ano, né? Pela lesão que ele vem, não é normal voltar tão rápido assim. Mas todos os vídeos, tudo que falam é que ele está se recuperando muito bem, aí à frente do tempo. Então, se ele poder ter uns joguinhos, 10, 15 jogos no final de temporada, da temporada regular, para poder voltar a ter o ritmo de jogo, né? Acho que é bacana. Mas o time vem pro ano que vem, acho que são 11, aí depender das conversões que eles fizerem aí para completar o fundo do banco, do elenco, né? 11 jogadores com contrato, 11, 12 jogadores com contrato. O único free agent vai ser o Vucevic. Então, eu não sei se eles ficam ou se foi realmente só um jogador para um tampão, né, para essa temporada, porque só tinham o Queta de pivô, que tá bem. Tem o Luka Garza, também tá começando a jogar um pouquinho mais agora. Mas, assim, são dois pivôs de banco, de rotação, acho que não dá para negar isso, até porque já não são mais jovens de 20 anos estourando, então já estão com seus 26, 27. Mas eu acho que o Celtics fica muito bem posicionado, porque eles estão, acho que
do jeito que está projetando o cap deles sem Vucevic, são 12 jogadores, contrato, mais uma escolha de primeira rodada, então 13, né, que deve ser um final de primeira rodada, então vai ser ganhar seus 4 a 5 milhões. O time vai ficar 20, 25 milhões abaixo da primeira April, né, então eles vão poder usar a full mid-level, uma biennial exception, assinar jogador em sign and trade, apesar de sign and trade acaba tendo que mandar alguns jogadores de volta, porque o Celtics não vai ter cap, né? Eles vão ter esse espaço, mas não vai ter cap space, é bom sempre diferenciar isso. Mas eles têm acho que o maior trunfo que eles têm ainda é que essa troca do Vucevic pelo Simons acabou não sendo uma troca, apesar de ela ter sido anunciada como uma troca um por um, e o salário dos dois batia. Quando o Celtics trocou o Porzingis, ele também trocou ele por nada pro Hawks, né? Então gerou uma trade exception de 22 milhões, que era o salário, mais ou menos o salário do Porzingis. O Vucevic ganha 21 e 400. Então ele entrou nessa trade exception do Porzingis, ou seja, o Celtics, pro lado do Celtics, eles mandaram o Anthony Simons e não receberam nada. Com isso, gerou uma trade exception daí do salário do Simons, que era de mais de 27 milhões. Então aí gera essa trade exception, o Celtics tem um ano para gastar, ou seja, em julho eles podem receber um jogador de 27 milhões sem precisar pagar nada por isso, em termos de jogador. Né? Então assim, acaba funcionando como se fosse um cap space, então eles vão poder trocar por um jogador que ganha 27 milhões, por exemplo, se algum jogador disponível para troca, então eles vão poder receber esse jogador sem precisar cortar nesse elenco que eles têm. Vão mandar uma pique, vão mandar alguma coisa assim, ou auxiliar um time, por exemplo, que está complicado de cap, por exemplo, e não sabe o que fazer. Às vezes, por exemplo, vamos dizer, pegar um jogador mais ou menos dessa faixa, o PJ Washington, ganha até menos do que isso. Mas às vezes o Mavis falou, putz, preciso rodar, ele não faz parte do meu futuro, conseguir outro ala no draft, o Celtics pode falar, tudo bem, manda para mim. Eu tiro ele da sua mão sem você receber nada em troca, te dou aí uma escolha futura, protejo ela muito bem, e tem um baita de um jogador de rotação. Né? Então, assim, o Celtics vai poder fazer isso, achar um titular, que 27 milhões a gente acha um jogador de titular, coisa que um time na posição do Celtics, né, com 2 jogadores recebendo ali o Max, um Derek White recebendo 30 milhões, etc., é muito difícil um time conseguir se reforçar com um jogador desse calibre nessa situação de cap que ele se encontra, né? Com 2 jogadores ganhando 60 milhões, mais o Derek White, só esses 3 já dá quase 70% do cap. Em resumo, Brad Stevens é um gênio. Gênio. Era um ótimo técnico, ainda melhor executivo. É difícil de falar isso, mas é verdade. É sempre tão bom escutar palavras doces pro meu time e assim, pro time inteiro, elenco, técnico, GM, é um negócio impressionante que acontece em Boston, mas eu ainda quero fazer um episódio apenas sobre isso, sobre Brad Stevens e Joey Mazzulla, porque o que Joey Mazzulla vem fazendo também é um negócio absurdo em Boston. Pra gente já ir finalizando, André, passar rapidamente pelo Bulls, porque a gente prometeu que ia falar mal do Bulls. O Bulls, de novo, né? Movimentou, mandou um monte de gente embora. Nikola Vucevic, Kobe White, enfim, o Dosunmu, todo mundo foi embora, né? O Mike Conley nem chegou a bater lá, né? Veio na troca e já foi embora. E se encheu de guards. Como é que você enxerga esse Bulls? Como é que vai jogar um time cheio de guards? Eu vendo as trocas e o elenco que ia ficando, a única coisa que eu conseguia pensar do Bulls era que ele sabe quando tá no verão, que o jogador faz aqueles camps deles, né? Só com criança. A minha impressão era assim, vamos jogar contra jogador de 2 e 10, tudo com um monte de 1,80 ou 1,90. 5 crianças em volta correndo do jogador maior, assim, porque não dá para entender, né? O que eles fizeram. Assim, entendo apostar num jogador, né, como é o Dillingham e o Ivy, né, 2 escolhas top 5, top 10. Mas você tem o Josh Giddey, você acabou de pagar ele, né? É a sua estrela, assim, né? Vamos dizer.
que você tem no elenco. E aí você não abriu tantos minutos para ele, porque você trouxe também o Simons, e você não se desfez do Trey Jones, que é um armador, né, é aquele floor man, igual o irmão dele, o mesmo perfil de jogador. Aí, para piorar tudo ainda, além de todas essas trocas, você assina o Mac McClung, né, que também é um armador, é um combo guard também, ok que é como two-way, ele tá jogando muito bem na D-League, mas assim, como é que você vai botar tudo isso para jogar, né? E tudo isso após falar, né, eu achei engraçado, estava ouvindo hoje cedo um podcast que diz que depois da deadline do ano passado, o Carniçovas deu uma entrevista e falou assim: chega, nós cansamos de ficar no meio, que o Bulls é o eterno time de play-in, né? Sempre tá ali Bulls escolhendo e Heat, né? 10, 2. Bulls e Heat amam play-in. É. E eles estão simplesmente tão de novo na mesma situação, né? Agora, porque o Hornets tá aí 8 vitórias seguidas, passaram eles pela 10ª posição no leste. Mas o Bulls caiu para 11º, e aquela coisa, já ganharam tantos jogos que acho que vai ser difícil eles chegarem no topo 10, no top 10, né? No top 5. Eles estão com 24 vitórias. É o dobro do Kings, que é o pior time da temporada, né? Então, assim, eles vão jogar por isso. É 10% de chance, que é o que. Hoje eles são 10º na loteria, né? 10% de chance de um top 4, que é a única coisa que salva o Bulls hoje, né? É uma escolha top 4 nesse draft ainda, porque o que falam de 27 e 28 vão ser 2 drafts fracos, para depois só ter um 29 e ter um com potencial. Então, é difícil. Não deve ser fácil ser torcedor do Bulls, né? O Renan pode falar muito mais do que a gente, porque é deprimente ver, assim, né? A gente vê. Eu tava vendo também hoje um pouco no Twitter, né? Tava mostrando assim, o histórico do Bulls dos últimos anos. Eles escolheram Patrick Williams em 2020, um bust total, que ainda pagaram 90 milhões, não sei por quê, que é aquela coisa, pagaram quando não tinha ninguém, deram como extensão, nem deixaram ele virar um free agent restrito, para pelo menos ter algum time ver se tinha interesse. Não, pagaram antes, 90 milhões para um cara, um contrato de 5 anos, sem opção nenhuma, sem nada, 100% garantido. 2021 parece que eles trocaram para o Vucevic, para pegar o Vucevic. Então não tiveram escolha de draft em 2021. Em 2022 foi o Dalen Terry, que acabaram de trocar pelo Yabusele. 2023 também era pelo Vucevic, ou seja, eles pagaram 2 escolhas de primeira rodada pelo Vucevic, 21 e 23, e agora trocaram pelo Simons por nada. Né? 2024 foi o Matas Buzelis, que tá jogando bem, mas assim, não é um cara, que estrela para construir em volta, né? Uma peça fundamental, um titularzaço, pelo menos até agora. E esse ano pegaram o Noah Essing, que tá machucado, nem jogou, acho que jogou 2 jogos, 6 minutos no total. Uma escolha antes do Derek Queen, por exemplo, que poderia estar jogando muito bem, que é coisa que o Bulls não tem, né? Um pivô, ou pelo menos um ala de força ali, depende de como quisesse jogar com ele, mas é um cara que pelo menos o Pelicans tem uma coisa assim, olha, tem alguma coisa aqui que a gente possa trabalhar dele, né? O Bulls não tem nada disso. Você olha o elenco, é nada em cima de nada, não vai ter cap para ser muito competitivo, não sei também se alguém vai querer. Então é uma situação meio complicada ali pro Bulls. Deprimente é uma boa palavra, eu diria. Deprimente é uma boa palavra para o Chicago Bulls. Pra gente finalizar, passar, assim, só pincelar, André. Antetokounmpo ficou no Bucks, Ja Morant ficou no Grizzlies, e Miami Heat, Rockets e San Antonio não se movimentaram. É previsível essas não movimentações? Previsível, mas assim, o Rockets esperava que pelo menos tentasse uma coisa com o Finney-Smith, que não deu certo, tá machucado, tá jogando muito mal. E eles perderam tanto o Van Vliet, né, já desde o começo da temporada, quanto o Steven Adams agora. Então eu achava que eles iriam tentar pelo menos repor um desses dois. Agora os outros, bem esperado. A gente vai voltar para falar mais sobre
patifaria de Giannis Antetokounmpo, porque isso demanda um pouco mais de tempo. Mas, André, então, para finalizar, o Celtics vencedor dessa trade deadline, quem foi o principal perdedor? Eu acho que o perdedor é o Bucks. Sem dúvida alguma. Assim, pode falar do Heat, mas eu acho que o Bucks ficar sem fazer nada e não vai Um conseguir. pouco Dificilmente vai. descontente, né? E assim, a escolha deles é um swap que o Hawks comanda, né? Então, via Pelicans. Então, assim, eles podem tentar piorar a situação deles, mas para receber, porque vai receber uma escolha boa, porque é entre Pelicans e ele, mas também não é um cara que vai ajudar o Giannis. Então, e aí, o que eles vão fazer em julho? Vão realmente reforçar o time ou vão partir para um rebuilding, né? Então, ficou uma situação meio complicada aí. Então é isso, minha gente. Principais trocas, Celtics sendo o gênio via Brad Stevens. Adoro, eu vou ficar ressaltando isso. E vamos ver o que vai acontecer, né? Principalmente agora depois do All-Star Break, as coisas, né, entram aí de vez, né, na finaleira da temporada regular e playoffs com grandes expectativas de volta, inclusive de Jason Tatum. André, muito obrigada. A gente já combinou aqui no privado que a gente vai voltar para falar de Brad Stevens, né? Porque ele merece. Muito obrigada, viu? Fechado. Obrigado a você, Drica. Pessoal, um abraço. E a gente volta aí para ver o que vai acontecer nos próximos dias. Já já a gente volta. Um beijo.